Para a gente a imagem está excelente, o som também. E aí queria aqui Ótimo. começar fazendo as apresentações e dizendo que é uma alegria enorme, um prazer imenso conseguir ter esse momento preciosíssimo aqui falando com estas pessoas que eu tanto admiro, não só pela trajetória, não só por conhecer pessoalmente, mas principalmente pelo tanto que emocionam e agregam conteúdo para a nossa vida. Então, o motivo da nossa abertura aqui ao vivo é falar sobre o livro A Propósito do Labirinto, do nosso queridíssimo professor, doutor e pessoa tão especial, Marcos Tadeu, que Marcos Tadeu Daniel Ribeiro, né, que a gente acaba aqui fazendo uma edição do seu nome, Marcos Tadeu, mas é porque Marcos Tadeu já é tão bom de falar que fica assim. É, Fernanda Oliveira falando também conosco, Fernanda, nossa escritora, Fernanda, nossa professora também de escrita criativa, nossa, enfim, poeta. E aí que a gente está nesse encontro para falar do livro do Marcos, então eu queria começar fazendo aqui uma breve apresentação dessa pessoa querida que é o Marcos Tadeu. Mas eu não vou conseguir. Então eu pedi a ele para que se apresentasse falando dessa diversidade e vastidão do seu currículo. Boa noite, Thaís. Eu nunca conheci uma Thaís que não fosse bonita. Ah, faço essa observação com todas as reservas. Eu sei que seu marido é o agente técnico dessa live, portanto, mas a Thaís é uma linda, né? E você sabe que a palavra bonita, bonita, ela tem uma origem etimológica curiosa, porque bonito em latim é pulcra, né? Bonita em latim seria pulcra. Até uma aluna minha de pós-graduação de História da Arte Sacra, ela escreveu, ela pegou um texto, estava assim, Maria Tota Pulcra, né? Ela botou Maria toda pura. Eu falei, não é não, pulcra é bonita, né? É bela. E aí ela falou, meu Deus, mas não tem nada a ver a sonoridade, né? Estranho, né, professor? Eu falei, mas é assim mesmo, né? Latim é um videogame, né? É dificílimo o latim. Eu acho que o Império Romano foi a falência, porque ninguém conseguia se entender naquela língua, né? E eu disse, eu falei, mas eu vou perguntar para um amigo que é tradutor de latim, traduziu Spinoza recentemente, né? E ele disse para mim, Marcos, isso é muito interessante, porque de fato é isso, né? Pulcra é bonita, né? Mas só que a palavra bonita em português tem uma ascendência etimológica curiosa, porque existe a palavra bonita em latim que significa bondade. E parece que o português acaba tirando do mito de Apuleio, né, o Asno de Ouro, onde se fala de que era a alma, né? E Vênus, a deusa da beleza e do amor, morria de inveja, porque todo mundo achava ela mais bonita do que Vênus, né? Todo mundo achava a alma, porque a verdadeira beleza é essa, é imorredora, é uma beleza que vem da alma, uma beleza que vem de dentro, né? Então, por isso, eu faço, antes de tudo, essa observação sobre a beleza, já que elogiei a beleza da Thaís, porque a conheço e porque vivencio no cotidiano de uma lida até pouco tempo atrás, né, quando eu fui professor do Colégio de São Bento, colega dela, né, esses momentos de compartilhamento, né, de conhecimento, de arte, de poesia, né? É um prazer também estar com a Fernanda. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho os poetas verdadeiramente pessoas imprescindíveis, né? Há um texto do Heidegger, né?
ele fala, não se pode filosofar sem a poesia. É o texto que Cicela Filosofia. Ele fala da importância da poesia, né? Numa época em que Ezra Pound pontificava maravilhosamente sobre a poesia e disse, certa vez, uma coisa muito bonita, muito verdadeira. A poesia tende ao silêncio. Porque a metáfora é isso, é a capacidade de verter muitas coisas em poucas palavras, o que absolutamente eu não sei fazer. Tudo comigo demora muito, a minha explicação e tudo, né? Dizem até que as minhas bochechas são calos, né? De tanto que eu me entendo, de tanto que a coisa é difícil, né? Verter o muito complexo, o inefável, né? E tenho estudado teologia recentemente, minha quarta faculdade que eu estou fazendo agora. Meu Deus, quando se fala de Deus, como é um assunto, né, inefável, né? Então, dito isso, e o meu encantamento pelo belo, eu vou fazer uma pequena apresentação minha. Eu sou historiador da arte, fiz mestrado e doutorado no IPIC em História do Brasil, mestrado, e História Social, o doutorado. E também fiz filosofia na Faculdade de São Bento e sou engenheiro também. Eu trabalhei na preservação do patrimônio cultural, fiz tombamento de pontes, mas sempre me interessei mais por arte, né? Sempre me interessei mais por arte. Mas apareceres meus sobre estações ferroviárias, pontes, etc. E pronto, eu acho que é só isso. Eu trabalhei chefiando a área de tombamento durante muito tempo não, assim, 4 anos mais ou menos. E depois, por causa do doutorado, eu fui morar em Portugal um tempo e aí saí da chefia e nunca mais quis assumir a chefia, porque é muita pressão, é muita loucura, né? Então, é isso. Aí, um belo dia, eu fiz concurso atualmente sou professor da UFRJ, me aposentei no IPAM, e saí do Colégio São Bento na pandemia, né, por causa das minhas comorbidades. Meu médico falou que eu não poderia enfrentar o risco de ter, né, a Covid, né, e tal. Aí pronto, saí. Coração partido, né, mas saí. E pronto, é só isso. Só estudo, com muitas supressões aí no caminho, que eu sei. A gente tem aí uma arte da edição. E aí, Fernanda, pode falar um pouquinho sobre isso, né, Fernanda? Como é que é essa coisa de ser poeta e ter que ser contido às vezes? Então, boa noite. Eu quero dizer que sou eu que estou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pela chance, né? E eu pensei exatamente isso quando ele terminou de dizer só isso. Eu falei assim, então, como assim só isso, né? E falando sobre poesia e esse desafio que é dizer muito com poucas palavras, né? Na verdade, um jeito de brincar com elas, eu acho, assim. E de verdade, acho que é uma escolha também, né? Que a gente pode ir aprendendo a encontrar no nosso jeito, um jeito de ver a poesia, né? A poesia, na verdade, não está só nos versos, não é verdade? Ela está na maneira que a gente enxerga, na maneira como a gente se coloca, na maneira como a gente toca as pessoas, né? E para quem estuda arte, como vocês, né? Com certeza entendem disso muito melhor do que eu. A poesia está nas imagens, a poesia está nas histórias, a poesia está na maneira como a gente enxerga o mundo, né? E eu acredito fortemente que é também uma escolha, né? A gente um pouco decide, assim, buscar pelo menos, né? Esse olhar que enxerga o que é belo, às vezes até nas coisas mais difíceis. E é isso.
E aí, Marcos, como é que foi essa decisão? Ó, pessoal aqui comentando, professor incrível do curso de conservação da UFRJ, todos concordamos. Quem falou? Bem-vinda, bem-vinda, querida. Bem-vinda. A bem-vinda, chefe de departamento, uma lutadora, uma guerreira, adoro. E ela hoje falou, ela outro dia falou comigo, Marcos, temos uma reunião. Aí eu hoje falei, eu não vou poder participar da reunião, eu tenho que fazer um estudo para amanhã examinar um trabalho excelente, né? Que já está adiantado e tudo. Eu falei, não, vou participar. Ela, não, não tem, tá, não vamos demorar e tal. E eu aqui nem me dou conta, né? A gente tem ainda essa, esse encontro, né? Essa live, e eu aqui totalmente sem saber. Eu estou aqui te Achando que era um... roubando esse tempo preciosíssimo, mas é por uma excelente causa. Vocês falaram incrivelmente dessa coisa da decisão no olhar, né? E aí o Marcos vai contar um pouquinho da história do livro que ele acaba de lançar, A Propósito do Labirinto, e que ele conta uma história muito peculiar, né, Marcos? E como é que é encontrar e contar e encontrar beleza num lugar que as pessoas não encontrariam comumente, né? Quem tem contato com a obra percebe que da capa até o que se pode extrair ali de todo o texto, existe um viés de uma decisão poética, né? Um olhar ali muito precioso, eu acho, né? Nunca, nunca encerrado na dificuldade, mas propositivo, né? E aí, queria que você falasse um pouquinho dessa decisão. Foi uma decisão ou foi uma forma de lidar com aquilo que apareceu? Olha aqui, uma coisa que eu nem falei, nem comentei, poucas vezes comento, é que quando eu era universitário, a diretora do curso chegou para mim e falou, Marcos, a Fiat Automóvel está lançando um concurso sobre violência urbana. Você não quer fazer uma redação, uma coisa, e concorrer? Você escreve tão bem, não sei o quê, você é tão talentoso, aquela coisa, né? Aí ela falou, e você vai ajudar a dar transparência ao nosso curso e tudo, né? O curso é em Minas Gerais. Aí eu fiz um trabalho, né, investiguei, vi sobre a violência urbana, aquilo foi importante para mim, que me abriu um pouco o coração, né, para as questões das causas sociais e tudo, né. E eu fui visitar um presídio que nem existe mais, que é ali na antiga rua Frei Caneca, né, que agora virou um conjunto habitacional. Eu fui lá visitar Matilde, não, como é o nome? Moreira, não me lembro agora o nome. E eu fui lá e eu tive um pânico de claustrofobia, de meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Cercado de ladrões, de bandidos. Meu Deus, eu vou preciso sair daqui, né? E não adiantou. Quem me recepcionou foi um senhor que foi o que fundou a Pastoral Penal, chamado Bruno Trombeta. Era um padre, uma pessoa sensacional. E ele foi muito legal comigo, teve muita compreensão. Mas quando eu saí de lá, eu falei, nunca mais eu quero pisar num presídio, né? Nunca mais eu quero saber de me ver nessa situação. Eu sou totalmente claustrofóbico, eu só fui descobrir isso nesse dia, né? Aí aconteceu isso, né? Eu me inscrevi meio sem saber, e me inscrevi na DIESP, né? Que é uma divisão do ensino da Secretaria de Educação que trata da ressocialização, essa história, né? Eu me inscrevi, mas achando que eu ia dar aula na Metropolitana, em colégios normais. Né? E não, quando eu cheguei lá, a moça falou, ai, que bom, o senhor tem um currículo tão bom, né? O senhor tem doutorado, meu Deus, que maravilha. Eu falei, muito obrigado. Ela falou, porque ninguém quer dar aula aqui. E o senhor, além de querer dar aula aqui, ainda tem doutorado. Eu falei, ué, por que ninguém quer dar aula aqui? Aí que eu fiquei sabendo, ela falou, porque aqui é um sistema prisional. Eu falei, o quê? Não, senhora, eu vou me embora agora, não quero saber de dar aula. E ela falou, não, experimenta e tudo, eu arranjo uma turma legal para o senhor.
Se não se adaptar, eu mudo. Mas eu quero que o senhor experimente. Tá bom. E eu ainda estava no primeiro ano da faculdade de filosofia, né? Foi a última faculdade que eu fiz antes de fazer essa filosofia que estou fazendo agora. E aí passei, né? Eu estudava, era um pouco autodidata só, né? E fui e passei, né, para a aula. E aconteceu, quando me formei, lá. Ela me chamou e eu fui lá. Aí ela falou, toma, você vai dar aula nessa escola, Escola Carlos da Costa, fica no presídio Gabriel Castilho. Eu falei, tá bom. Onde fica? Qual é? Ela falou, fica em Bangu. Ai, meu Deus, você é em Bangu? Tá bom. E aí, pronto, né? Quando eu cheguei lá, era Bangu 3, aquela que tinha tido a rebelião, né? Que eram professores de referência, tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Ah, e comecei, já recebi um trote no primeiro dia, uma colega muito engraçada, muito brincalhona, deu um trote lá. E, e eu fiquei, assim, tenso, né, de entrar no primeiro dia. E rapidamente as pessoas meio que me colocaram à vontade. E eu comecei a dar aula seguindo a grade, né, curricular, falando as coisas, tudo, né. Foi muito legal e tal. Até que um dia eu precisei faltar, porque eu dei uma aula em São Paulo, em Campinas. Eu dei uma aula sobre o amor. E um aluno que sentava na frente, um senhor alto, espadaúdo, magro, mas muito forte, né? Um pulso desse tamanho. Ele sentava na frente, assim. O Colégio Carlos da Costa, no Gabriel Castilho, ele fica o comando do Comando Vermelho, né? O chefe do Comando Vermelho ficou lá. E esse senhor era uma pessoa assim que fazia, às vezes, uma ou outra ponderação muito pertinente, muito razoável, né? E ele foi e me cobrou que eu tinha faltado a aula. Não faltou a aula. Aí eu falei, faltei. Fui fazer uma palestra em São Paulo. Aí ele brincou comigo em São Paulo. Puxa, o senhor pode não ser internacional, mas é interestadual. Fez uma brincadeira assim. Aí eu falei, pois é. O senhor foi falar sobre o quê? Fui falar sobre o amor. Meu Deus, sobre o amor? Mas isso é objeto da filosofia? Eu falei, tudo é objeto da filosofia. E ele ficou me olhando assim e falou com a autoridade de quem exerce liderança, né? Já tomando a decisão por todos, disse assim, o senhor não quer fazer essa palestra aqui para a gente? Aí eu olhei para o resto da turma e estava todo mundo interessado naquela conversa. Eu digo isso porque o aluno do prisional, com frequência, ele vai para a escola só para poder interagir com outros alunos que não estão na galeria dele. E ele precisa combinar coisas, porque eles continuam atuando no crime lá dentro. Entende? Então, eles, com frequência, estão na aula conversando. Mas não estão batendo papo, nem trocando amenidades. Eles estão tratando de negócios, coisas fundamentais lá para o tráfico, seja lá o que for. Eu fiquei assim, aí perguntei para a turma, vocês têm interesse? Todo mundo na hora falou, temos. Achei aquilo engraçado, um tema que... Eu fui fazer aquela palestra numa clínica logosófica de parturientes, né, de mulheres grávidas, né? Eu fui falar sobre o amor, né? Aí, tá bom. Eu falei, tá bom, então na próxima aula eu vou trazer o material e a gente começa. E foi assim feito, né? E foi muito legal, porque a turma estava bombando de aluno, tinha aluno saindo, que não era meu aluno, né? Mas é que o assunto tinha vazado na galeria e muita gente foi lá assistir, né? E aí eu fiz, foi uma palestra em 3 encontros, né? O último encontro eu falava de Deus, do amor de Deus, né? E aí aquilo foi uma lição para mim, porque aí eu percebi que não adiantava chegar com uma grade pronta. Não, não. Você tem que chegar e ver o que é que o aluno precisa, tá? Né? Claro, pô, os caras vivem no meio da violência, no meio do desamor. Você chega... Eu posso falar sobre o amor, né? Pode ser ridículo isso, pode parecer ridículo. Você falou do amor para o Comando Vermelho? Falei. O assunto bombou. Depois falei para o terceiro comando também, porque eu dava aula numa outra
uma outra penitenciária, né? E foi assim, foi sempre muito rico. Entendeu? Aí eu parei um dia e falei assim, vamos embora fazer com um roteiro. E fiz um roteiro. Eu não saí exatamente da grade. Eu continuei dando dos assuntos. Continuei falando de Aristóteles, falando de Kant, falando de pré-socrático, mas adaptando a um tema que interessava a eles, né? Então, eu falei com ele sobre amor, foram assim, 3 aulas. Sobre destino, foram 2 aulas. Sobre ética, foram 4 aulas. Sobre várias coisas, né? Sobre várias coisas. Até sobre a água, que uma vez me colocaram num círculo de debates ecológicos, aí eu fui e falei sobre Thales. E foi assim, a coisa começou a funcionar e os alunos começaram a frequentar. Tanto que na outra escola, na Cartola, Angelão de Oliveira, Cartola, que ficava no Esmeraldino Bandeira, eu dava aula no auditório lá, que tinha lá grandão, aí entrava quem quisesse. Né? Funcionou lindamente essa estratégia de falar sobre temas que é do interesse de todo ser humano e especialmente de pessoas que talvez tiveram uma vivência na sua, na sua experiência, às vezes familiar, que não conheceram o amor. Né? Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Thaís, não estou te ouvindo. Tá. Desculpa, meu microfone estava fechado. Mas é interessante como você está falando, né? E isso volta ao que a gente tinha pensado em te perguntar e contar para quem não leu o livro e para quem não está ali ciente. Quando você fala, eu reconheço algumas histórias que eu consegui já captar ali, que estão contadas no livro. E é muito interessante como no livro você consegue tecer, né? É um conceito muito interessante, falo assim para vocês todos, né? Que vale muito, não só a leitura, acho que a leitura é muito agradável, tem muita coisa muito agradável, mas tem uma inteligência, né, de entender uma autobiografia de uma forma expandida, né, porque Marcos está contando a história lá daquele tempo, né, foi um período no sistema prisional, né, dando aula, não foi a vida inteira, não é isso? E é um recorte, né? Mas é um recorte onde ele consegue, dentro daquele recorte, falar de muita gente, de muito assunto, de muita coisa, né? Então, esse tecido de ideias é que é o barato, né? E tem tudo a ver com o título que você dá ao livro, né? Que é a questão do labirinto. Que é essa questão de uma memória que não segue um roteiro fechado, né? Uma memória ali que vai abrindo, tecendo, puxando. É verdade. Eu escrevia, isso é verdade que você falou, a gente faz uma biografia, a gente quer fazer um relato e você acaba se colocando muito além do relato, muito além do relato. Né? Eu escrevi a primeira frase do livro lá dentro da cadeia, logo nos primeiros dias que eu comecei a frequentar. Eu escrevi assim num dia que eu tinha dado aula e estava me sentindo assim um pouco deprimido, talvez, né? Porque você lida com a tragédia quando você dá aula num lugar desse, né? E a tragédia, às vezes, até é banalizada, porque os caras acabam, por uma necessidade de defesa, banalizando. E, e eu estava um pouco deprimido nesse dia, né? E aí me sentei e escrevi, né? A cadeia é um lugar abissal. Primeira frase do livro, né? Tudo nela, suas sombras, sua brutalidade, seus tons sempre inexoravelmente culturais, parecem empurrar o homem para os abismos da existência.
E fiquei pensando sobre isso, né? Sobre a questão desses abismos. E comecei a refletir ao perceber uma dinâmica que existe. Quando a gente pensa o que leva a pessoa ao crime, tudo, a gente tem já isso pronto, acabado. Todo mundo ouve nas escolas, todo professor ensina isso, né? As diferenças sociais, as contradições. ah, Mas existe coisa ainda que vai além. Eu acho que há uma questão de um vazio espiritual. Só esse desafio, né? É o vazio. Né? O homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele. E ele passa a vida dele procurando isso, sem saber o que está procurando ao certo. Né? E aí o que acontece? Se prende nas ilusões do mundo material. E aí acaba fazendo qualquer coisa para conseguir essas coisas, né, do mundo material. E eu acho que escrever um relato desse é impossível você não resgatar, a não ser que você minimize a importância. Mas eu conheci lá uma moça, Viviane, que é uma grande alfabetizadora. Conheci vários grandes professores, né? A Andréa, a diretora, é uma grande professora. Luciana Caldeira, uma grande professora. O Jordão também. Todos ocupam posição de direção da escola. E essa moça, ela era alfabetizadora. Quando ela dava aula em CIEP, tudo, era CIEP, ou uma escola, era do municipal, né? Tinha gente de outros bairros que levava filho lá, porque ela tinha fama de ser a melhor alfabetizadora da área, né? E ela continuou fazendo esse trabalho lá, né? E ela me falou sobre isso, a alfabetizar um adulto, né? Como é um troço realmente incrível. Como acontece, é como se fosse um milagre, porque a pessoa começa a ter, ao se alfabetizar, a capacidade de constituir narrativas, né? De olhar o mundo de uma forma conexa com outros elementos, né? E com a própria história de vida de cada um. Né? Então foi isso, a minha narrativa ela é muito marcada pela minha experiência. Por isso, não é o livro uma análise sociológica da questão do preso, excluído da sociedade. Isso a gente já sabe, isso o leitor já sabe. Eu falo sobre outras coisas. Né? Acho que foi isso que me levou a escrever e a buscar sentido, né, nas coisas que eu fiz lá na cadeia. E as pessoas gostaram muito. Né? Isso eu sei, isso eu posso. Eu me lembro, eu tive uma despedida quando fui chamado para. Ok, Márcio, você tem já uma renda inteira, você é aposentado pelo IFAM, você dá aula na UFRJ, você não pode ter uma terceira renda. Então você tem que pedir demissão de um dos seus empregos. Pedi lá, né? Não ia pedir da aposentadoria nem da UFRJ. Aí fiquei super chateado e os alunos fizeram uma super homenagem, né, para mim. Eu me emocionei, fiquei. Eu me emociono com qualquer coisa, né? Comercial de margarina me emociona. Inauguração de farmácia eu me emociono. Então, é isso. Aí eu coloquei um pouco dessas passagens, né, de vida, né? A alfabetização foi uma delas, né? Me alfabetizar no Belo, me alfabetizar uma experiência lúdica que minha mãe fez. Ela era uma grande professora também, uma grande alfabetizadora. Foi ela que me fez, inclusive, gostar de ensinar. Né? Eu não sabia que eu era professor. Não sabia. E aí a gente não consegue, Marcos. Você me tira do eixo, porque você falou uma coisa tão interessante, né? Alfabetizar. A gente às vezes tem uma alfabetização que um entendimento da língua, né? Muito mecânico, muitas vezes, né? E quando você fala, é quase uma alfabetização
poética, né? Como se a gente, quando você falou ali, né, alguns conceitos com os quais a gente tem uma certa dificuldade, por mais que eles sejam sensíveis, eles não foram percebidos, né? E não falo só das pessoas ali encarceradas, né? Eu acho que o livro, o primeiro impacto, né, que eu tive com o livro foi esse, né? Entender que existem outras prisões, né? Que nos pegam ali sorrateiramente, né? Você fala muito dessa entrada sorrateira, né? E como a gente, É, sem a consciência do belo, sem a consciência de algumas questões da nossa vida, a gente acaba se embrenhando ali em caminhos, em descaminhos que vão nos levar para uma vida com um significado curto, né? Eu não vou dizer sem significado, mas às vezes a gente tem um propósito de pouco alcance, né? Por conta de uma sedução, de alguns alarmes que vão tocando, urgências de vida, muito movimento, essa sutileza, né? Esse é o primeiro abraço que eu acho que você dá no leitor ali quando abre o livro, né? Se perceber um pouco dentro e muito empático em relação a quem encontra esses descaminhos pela vida, que somos todos nós, né? A é, primeira coisa que você faz no livro ali é tirar esse muro, né? Essa barreira, e a gente acaba entendendo que é para todo mundo. É é para todo verdade. mundo? Eu acho que o labirinto é uma prisão que a gente entra, ele não tem portas, mas o que nos faz nos perder é a convicção de que a gente está no lugar certo, né? E a demora do tempo em perceber que você está precisando voltar. E aí, quando você tenta voltar, na maior parte das vezes você não encontra mais saída, né? E a prisão é uma coisa recorrente na vida de todo mundo, né? Nós nos sentimos com frequência presos a várias coisas, né? E a cadeia é o desdobramento desse labirinto. É um, dois. Né? E às vezes nem é o mais trágico. Então, a gente se enfrenta. Eu acho que a vida são desafios, né? Eu não acho que absolutamente que o homem consiga tudo sozinho. Ele precisa muito da família, precisa muito da orientação, né? Você sabe que a palavra, na Grécia Antiga, a palavra herói, que é uma coisa que o ser humano precisa do herói, né? Não apenas como referência, mas como garantia de vida. A palavra herói é extraída da mãe, do símbolo maior da mãe. É o herói, não é o pai, não, é a mãe. Olha só isso. Vem de Hera, Heráclito, né? Que seria Hércules, né? Mas Heráclito em grego. Seria tributo a Hera, porque é a mãe que protege, que ensina ele, né? Que faz ele caminhar. Aliás, Atena também é uma deusa grega da sabedoria, que significa a grande mãe também. Então, eu acho que a criança ela precisa de um amparo enorme, onde a presença dos pais, da mãe, é essencial, entendeu? E eu acho que, com frequência, o que há por trás do criminoso é uma indigência espiritual, mais do que social, né? Sem, evidentemente, desfazer dos problemas, né, que a pobreza enseja no meio de vida das pessoas, né? Mas é um erro a gente pensar que apenas a escola vai resolver tudo. Existe uma questão de circunstância, de formação, de cidadania, de família, né, que envolve, de uma certa forma, garante uma evolução, bem-fazeja do ser humano, né? Não é só a pobreza, absolutamente. Ao contrário, o pobre, com frequência, ele é mais generoso. Eu falo no livro, Dona Pilar, não, Arnes, a irmã do Dom Paulo Evaristo Duarte, Zilda. Ela diz isso. Quem faz doação para a obra social no Brasil, sabe quem é? O pobre.
não é classe média, não é o rico, né? É o pobre, que é generoso. Né? Então é curioso isso, você vê que... Eu encontrei na cadeia pessoas da classe média, né? Encontrei. E tem aula, inclusive, naquela cadeia em que o Ike Batista esteve preso também, né? Mas eu não dei aula para ele, né? Eu dei aula antes dele ser preso. Então, a formação, né, eu tenho um texto até que eu falo sobre heroísmo. Um texto, não, um vídeo, está no YouTube, vale a pena ver, na Guerra de Troia, onde eu desanco o Aquiles, né, que é o grande bonitão da... Eu falo bonitão porque no filme era aquele Brad Pitt, né, que era fazer o papel do Aquiles, né? Coitado dele, né? O Aquiles era um enfant gâté da Guerra de Troia. O grande herói era Heitor, né? Era Heitor, que perdeu a guerra, que foi morto por Aquiles e foi considerado pelos Cavaleiros da Idade Média um grande herói. Então a gente tem mesmo aí uma certa carência de herói, não no sentido do clichê, o herói, não, no sentido que ele representa o seio familiar, né? É na família que nasce a figura do herói, da mãe, depois do pai, né? E que são tão importantes para a nossa formação, sem dúvida disso. Hoje você é meu herói. A gente Obrigado, fica você também. assim, né? Porque é um fio, né? Ele vai puxando e vai trazendo e vai crescendo a coisa, e crescendo e crescendo. Mas aí tem a coisa do livro, né? O livro ele tem um critério, um conceito que é bem interessante são estações, né? Bem definidas ali, você vai por capítulos, por temas. E aí eu fiquei imaginando, né? Conhecendo sua vastíssima sabedoria em vários assuntos. Eu queria entender assim como é que foi, se teve muito corte, muita edição, como é que foi, porque dava para escrever ali, né? Acho que uns 8 volumes. É verdade, né? Tem uma passagem assim, de umas 20 páginas que eu tirei ela toda, né? Porque, primeiro, pelo tom, né? Um aluno que era muito engraçado, um aluno muito querido também, porque ele sempre chegava, ô professor, me abraçava e tudo. Aí era um comilão, comia dessa, quando chegava a merenda, ele apanhava umas 3 merendas para ele, né? E aí os alunos, os colegas dele, que assombavam dele e tudo. Aí eu contei a história de um amigo meu, que foi campeão de judô, peso pesado, né? O camarada comia também a dessa. Mas a turma riu tanto. E no final desse riso todo, porque há momentos de descontração enorme, né? Um aluno perguntou assim, professor, por que você não escreve um livro? Eu falei, porque eu sou especialista em filosofia, eu me formei há pouco tempo. Tudo. Aí ele falou, não, professor, sobre a sua vida. A sua vida é uma grinalda de fatos pitorescos e tudo, né? Não falou grinalda, falou outra palavra, mas, querendo dizer isso. E aí eu falei, tá bom. Aí eu escrevo e digo que a ideia foi sua. Ele falou, tá legal. E eu tirei, ficou muito grande, e também ficou muito divertido, e escapou um pouco do tom do livro. Né? Tem passagens até pitorescas, mas o livro não é absolutamente ele só risível. Não é, ao contrário. Tem passagens lá que eu acho muito dramáticas. Né? A Liberdade é Frágil, eu acho um capítulo pesado, que é a história de um rapaz que foi assistir um jogo de futebol, se envolveu sem querer numa briga de torcida e pegou 17 anos de cadeia. Né? Meu Deus do céu! Platão falava sobre isso, né? Sobre as imperfeições do mundo sensível, né? Como o mundo sensível é injusto. Né? E eu fiquei muito impressionado porque era um rapaz sorridente, amável, perdeu o emprego dele de fuzileiro naval, essas coisas. Né? A mulher deixou ele. Ele viveu uma tragédia imensa por causa de uma briga de torcida. Porque o que ele fez, qualquer um de nós faríamos, que era
tentar evitar a briga, prevenir as pessoas. Está tendo gente lá embaixo que estão agredindo tricolores, tudo, não desçam. Aí tinha uma pessoa machucada, ele foi, pegou uma tipóia, improvisou uma tipóia, e o juiz foi condenando ele ato a ato. Represou as pessoas, formação de quadrilha. Tinha criança no meio, corrupção de menores. Tinha velhos, estatuto do idoso. Botou uma tipóia no sujeito, exercício ilegal da medicina. E por aí foi. Sabe? O cara pegou 17 anos, numa época que estavam fazendo campanha, que eu acho que tem que fazer mesmo, mas o juiz, pelo amor de Deus, né? Tinha que ter ouvido melhor as circunstâncias, né? E não sair batendo martelo, né? Então, tem coisas assim dramáticas, né? O amor, Eros nasce do caos, também é uma história tristíssima, né? De amor, de uma professora que se apaixonou, né? E por aí vai, né? Então ficou dissonante um pouco, né? Muitas passagens minhas mesmo, né? Eu também acabei suprimindo. Então tem mais coisa para falar aí. Como a Thaís disse, os próximos volumes. Os próximos volumes, a gente vai ficar aguardando, Marcos, os próximos volumes, porque é muito interessante. A gente tem um autor que a gente gosta muito, né, que é o Steven Pressfield, que ele tem um livro que é A Sua História Além do Ego, que é bem interessante. Ele vai contando, quase um manual de escrita, e ele vai falando muito sobre essa generosidade na formação do escritor, né? E é muito interessante como você o tempo todo fala da sua experiência, mas é tão além do ego, sabe? É tão fora tão fora daquilo que as pessoas colocam, né, como opinião ou auto, né, expressão de uma forma vazia, né? Que eu preciso aqui fazer esse destaque mesmo, né? Quando a gente lê, parece que a gente conhece um pouco do que foi, mas ao mesmo tempo uma distância muito filosófica, né? Eu queria destacar um pouquinho de como foi isso, né? Você falar de coisas muito simples, muito práticas e de coisas muito profundas e muito essenciais ao mesmo tempo, né? Você colocou aí dos capítulos, né? A história do Enzo também me comove muito, né? O aluno que você passa a ver ou ver com outros olhos, né? E isso tudo é tão profundo, mas ao mesmo tempo dentro de situações muito práticas que na vida nos escaparia, eu acho, né? Se a gente não tivesse aquela escolha de receber isso de uma forma profunda. Isso é verdade. O aluno, com frequência, ele é um universo inteiro que você não vê. Se é que a gente consegue ver algum universo, né? Porque o infinito é invisível, né? Não sei. Essa história do Enzo são sempre nomes fictícios, né? Eu não uso o nome real, né? Ela aconteceu fora do ambiente da cadeia. E foi, para mim, talvez a maior lição que eu tive. Porque eu vi realizar. Porque eu vivi isso, eu fui Enzo também um dia. Em história da arte. Só que eu não posso aqui entrar em muitos detalhes, porque acaba revelando, o meio de história da arte é tão pequeno, que acaba revelando a professora, né? E eu ouvi essa mesma frase: desculpa, Marcos, eu não tinha visto. Difícil falar, difícil falar. E aí eu achei assim porque essa professora era uma poeta, era uma pessoa incrível, né? E ela me disse isso, e eu achei uma frase linda, né? Depois de um ato meu de reconhecimento do grande trabalho que ela fez sempre, né? E escrevi um documento,
E ela teve acesso a esse documento, né? A gente tinha planejado. E ela falou, não, você vai virar na minha casa, eu quero te oferecer um lanche, e não sei o quê. Eu falei, não, professor, deixa para lá. Porque eu sabia que ela era boa fisionomista. Ela não lembrava do meu nome, ela não era boa de guardar nome, mas ela ia bater o olho em mim e se lembrar. E foi isso que aconteceu. E, nossa, como eu chorei. Mas eu achei que aquilo dali era uma coisa... Ela falou assim, você é professor? Eu falei, não, não sou. Na época eu não era. Ah, se você vier a ser, e eu acho que você será, porque você tem a alma de professor, você vai me compreender. E isso aconteceu. E algumas vezes, né? Mas dessa vez foi muito dramático, né, com o Enzo, né? Porque ele era uma pessoa assim, que aparecia, mas sempre uma pessoa deficiente. Assim, né? Aí, meu Deus do céu. Aí é isso, né? As pessoas precisam, de fato, ajudar, não é conscientizar, não. Porque aluno é alguém em busca de luz, né? Aluno quer dizer isso. Né? E quando você fala de educação, você tem uma ascendência etimológica dupla, educare e educere. Educare é municiar, é moldar. O escultor modela, educar e a argila. Né? E educere é desentranhar, é conduzir, trazer para a luz. Né? E Sócrates, que era um grande educador e morreu por causa disso, né? Ele fazia isso. Né? Ele era filho de um escultor e de uma parteira. Olha, parece até que não é à toa que tem gente que diz que Sócrates nunca existiu. Isso é uma invenção de Platão, né? Porque ele é, em essência, um professor. Né? O que ele fazia era tirar as pessoas da zona de conforto. Não era conscientizar, não. Era dar a cada um autonomia de pensamento. Né? Isso incomodava a sociedade enormemente, porque grandes valores começaram a ser questionados. Né? A própria democracia ateniense, ele questionou. Né? Então é isso. Eu acho que o professor, quando dá aula, e ele foi feito para isso, ele é uma pessoa encantada com o ser humano. Você se encanta com o ser humano. Com o potencial, com a capacidade dele de superação. Meu Deus do céu. São episódios assim que você vivencia que são incríveis. Mas eu vou continuar tocando na tecla do livro, que eu acho excelente. Eu estou muito movida porque acabei de ler. E fica essa sensação, acho que também tem um processo ali, né, do que você falou, tão emocionado, né? É cinematográfico, né? Você vai lá atrás, vem aqui para frente, traz para a gente essa imagem sua duplicada ali no seu aluno. É uma potência que a gente tem, né? É uma capacidade que a gente tem de construção ali, de memória, né? Construção de vida. E muitas vezes eu fico assim, né? As pessoas gostam muito de classificações, né? E tal. E aí é romance, é suspense, é ação, é tal. E eu falo, gente, o livro é tudo, né? Porque tem cenas incríveis ali, até de tensão mesmo, né, Marcos? Se a gente puder dar um spoilerzinho, né? Cenas tensas, né? De situações ali de perigo, de se sentir realmente bastante ameaçado, digamos assim. Não, a E cena da prisão foi terrível. Ficar preso na escola, todo gente, a trancado. pessoa ficou presa. O homem. Mas, pois é. Mas eu queria só E concluir para fazer a pergunta, né? E a gente gosta de ter uma visão, né?
é emoção, não, é sensibilidade, e eu fico muito encantada com a forma como você inclui sensibilidade na emoção, né? Assim, naquela tensão toda. É muito bonito realmente, né? Como você consegue fazer na narrativa, dentro de uma cena tão tensa, algo mais sensível. Olha aqui, eu vi aqui embaixo, fiz mestrado e foco com vocês, suas aulas para as minhas prediletas. Não sei porque não tenho, não tenho Luana, acesso. Luana Safar. Ah, então, Luana, você é um amor, muito obrigado. E eu concordo com você. Não, olha só, eu no mestrado eu morria de medo por causa do nível, da qualificação acadêmica dos alunos. É uma turma. Nossa, uma equivalente que eu acho também assim, feita do mestrado do IPAM, é a minha de pós-graduação de História da Arte Sacra de Mariana, porque são muitos religiosos. O religioso tem 5 anos de formação de filosofia, 4 anos de formação de teologia e mais o seminário, né? Então os caras têm uma bagagem, uma cultura extraordinária. E a Luana Zafar, olha que maravilha. Que palavras doces. Obrigado, Luana. Eu não acho, não. Eu sou um artesão de ideias e procuro ir para a aula sempre preparando e tudo, né? E estudo, tiro dúvidas, chego lá para dar a minha aula com toda humildade. Por Muito isso que obrigado, fica Luana. excepcional, como ela está falando ali. O quê? Por Ah, isso que é excepcional. excepcional. E é engraçado, né? Há uma passagem, eu até dou aula, Luana deve ter ouvido falar, eu falar sobre isso, o Sermão da Sexagésima, né, do Padre Antônio Vieira, que é o ato de você pregar, né? Aqui como uma interpretação, a partir da ótica jesuítica, do ato de ensinar, né? E ele fala, né? Você joga as palavras, né? E elas caem em vários corações. E ela sempre nasce. Se é a palavra de Deus, né? Ela sempre nasce. Se é a palavra do Marco de Deus, não. Mas se é a palavra de Deus sempre nasce. E aí pode se afogar entre os espinhos, ser pisada pelos homens, ser comida pelos pássaros, mas cai um na terra boa, e aí frutifica a cento por um. Né? Eu acho que a educação é isso. Você fala, e você leva, às vezes, a alguns corações, né? Porque o aprendizado está associado ao amor, não há a menor dúvida. Tanto que a filosofia é uma palavra que quer dizer amor, a filosofia, né? É uma busca amorosa. Tudo isso a gente faz melhor. Né? Uma busca amorosa. Leia o Sermão da Sexagésima, é o máximo. Para Antônio Vieira, foi o maior escritor da língua portuguesa. E ele era, a despeito do fato de ter nascido em Portugal, ele veio para cá com 6 anos. A formação dele é toda brasileira. Ele é um brasileiro. Ele é um brasileiro. E era um cara sensacional. Sensacional, inteligentíssimo. E, e ele, quando era estudante, ele teve as maiores dificuldades do mundo, as maiores dificuldades. Né? E aí o reitor do colégio levou ele, botou ele em frente a uma escultura que é linda, ela é do Gótico Internacional, dada ao Brasil por Dom João III, piedoso. E botou ele lá, reza para Nossa Senhora das Maravilhas. Nossa Senhora das Maravilhas. Não era Conceição. Nossa Senhora das Maravilhas. Ela é assim, ela fica com os braços estendidos na sua direção, é linda. Ela é toda recoberta de prata. Ela está no Museu de Arte Sacra da Bahia, Salvador. E aí reza para Nossa Senhora das Maravilhas e ela faz milagres. E aí o Padre Antônio Vieira foi, olhou para o homem, foi olhando e rezou. E aí ele teve o estalo, né, de Vieira. Foi o que aconteceu um pouco com Enzo, né, eu acho. Né? Uma coisa assim de... Ele se dá conta de que ele era muito melhor do que as dificuldades que a vida havia lhe convencido que ele tinha. Né? É,
não apenas na minha matéria, ele superou, ele era péssimo em tudo, e ele foi um grande aluno. Ele foi uma pessoa assim. Bom, e aí eu me vi na circunstância de conviver com pessoas que às vezes precisava de uma palavra que dissesse a eles de que era possível caminhar, de que era possível voar, né? Porque para sair do labirinto você precisa de asas. É assim que Dédalo consegue fugir, é assim que Ícaro consegue fugir. Mas Ícaro se deixa levar demais pelo pensamento. Isso é uma referência às certezas que os jovens costumam ter, de querer voar alto demais. Alto lá, rapaz, vai mais devagar. E Dédalo não voou alto, avisou a ele, inclusive, suas asas são de cera. E ele voou alto demais, chegou perto do sol, as asas derreteram e ele morreu. Né? Mas é preciso asas para sair do labirinto. Ou como Ariadne ensina, né? Ensinou a Teseu, né? O fio de Ariadne. Amarrou um fio, ele se meteu no labirinto, mas achou a saída, né? Porque ele manteve-se ligado às suas origens. Né? Eu acho que é assim que a coisa funciona. Né? Então, nossa, como foi importante essa experiência. Foi incrível. Ó, recados Falo muito. aqui, olha. Elaine Ladeira falando aqui, olha, querido Marcos Tadeu, é sempre uma alegria escutar você, também achamos, Elaine. Parabéns pelo livro, maravilhosa leitura, assim como são as suas aulas, que são mesmo. Uma galera aqui entrando. Você falou da ave, né, do pássaro e tal. Tem uma ilustração linda no livro, né? Você quer É, falar um pouquinho desse processo das imagens que tem, da capa também? aí tem que fazer alusão à querida Patrícia Pedrosa, né, professora da EBA, foi minha professora de estilogravura, e devo confessar que, na maior parte das vezes, eu usei a linóleo, que é para fracos, né, fortes usam a estilogravura, né, a matriz em madeira, que tem fibras, né, e tudo, né? E eu usei... A mais bela das ilustrações foi a Patrícia quem fez, que é a borboleta, que abre o capítulo dizendo a liberdade é frágil. Né? Eu, quando encontrei aquela xilogravura, eu falei, Patrícia, essa é a ilustração. E aí ela falou, tá legal, pode usar. Ela foi muito legal. E aí eu fiz em linóleo gravura, que é mais amigável que a xilo, né? Eu fiz algumas gaivotas, né, voando. Quando eu era garoto, eu li um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, que fala exatamente sobre a superação humana, né? E, inexoravelmente, a figura da gaivota, do voo, da liberdade, né, me veio quando eu quis escrever o livro. E aí foi um processo meio para e passo. Eu fui escrevendo e, ao mesmo tempo, produzindo algumas imagens. Né? Eu acho que foi uma oficina maravilhosa. Eu já tinha escrito praticamente todo o livro, quando comecei a produzir, mas alguns capítulos eu até remodelei em função do resultado final da gravura. Né? Porque o ato criador, artístico, você pensa uma coisa e começa a elaborar, mas o material oferece algumas resistências, né? E possibilidades outras. Né? Então, você vai se adaptando a ele, vai dialogando com ele. Né? E fiz aí, então, algumas imagens. Né? Algumas eu desisti, joguei fora. Outras eu gostei, né? E a Patrícia sempre com uma palavra. Né? Era uma professora cheia. E aí ela sempre com uma palavra de alento, tudo. E aí eu fui fazendo, fui colocando. Eu achei que a imagem da capa ficou bem bonita, que é a representação do labirinto em si, né? Bem legal.
Eu vou... Você tá com o Fala. livro aí, Marcos? Só para eu mostrar. O meu estava aqui, mas foi sequestrado. É, Peraí. o meu tá aqui, olha. Vocês vão ver, tá todo marcado, todo virado. Peraí. Eu Só estou para a gente ter abrindo um um aqui. pouquinho. Tem um aqui, Marcos, se você quiser Pronto. falar a página. Ó. Ver se eu acho a borboleta. A Mas olha, borboleta é linda. a borboleta é linda. E aí, como esse processo não é em nada solitário, né? Eu gosto muito Aham. dessas conversas com autores, porque tem uma parte que a gente se entende muito sozinho no processo. Ah, tá aí. É página 45. Ih, ela aparece duas vezes. É, ela aparece duas vezes. Tem uma E depois outra. ela aparece ampliada Na aqui, ó, 127. qual 127? Não é isso? É 128. Tá aqui, ó. Ah, tá. É, exato. Né? Isso. E ele tem essa estética, só para vocês conhecerem a capa do livro, tá aqui, olha. Essa arte, tanto na capa quanto na contracapa aqui, feita pelo autor, e aí é muito legal, eu estava falando, né, sobre isso, a gente se entende muito sozinho no processo de escrita, mas a gente nunca está sozinho, né? É um diálogo Nunca tá. ali, isso, é um diálogo ali, né? E aí a imagem conversa com o texto, aí o que aconteceu, você já tinha escrito, aí acontece outra coisa e muda um pouquinho. E aqui, né, Fernanda, a gente tem esse projeto um pouco para falar sobre muitos assuntos, na verdade, e um deles é o encorajamento, Marcos, porque a gente acredita mesmo que todo mundo vive um livro por dia. A gente só não percebe e às vezes deixa escaparem aí muitas ideias, muitas preciosidades. Então, estamos aqui já encerrando um pouco nossa conversa, não encerrando, mas chegando aqui num horário já bastante estendido. E aí eu queria te pedir uma palavra, assim, se você pudesse, né, de encorajamento, porque acho que tem muito disso, né? A gente te admira muito, tem um processo ali com a comunicação e com a linguagem que é bastante rico e já muito bem desenvolvido, mas o que que você diria assim para quem está começando, para quem tem uma história interessante, mas não tem muita coragem e às vezes fica patinando um pouquinho ali, né, Fernanda? A gente às vezes tem esse escritor ali um pouquinho abafado, não é isso? Pois é, eu fiquei assim. O som tá travando para mim. Trava para você, Marcos? Tá bem. Vou te pedir para seguir, Marcos, até a internet dela estabilizar. Daqui a pouquinho volta. Uma vez eu estava escrevendo a minha tese de doutoramento e comecei a ficar muito impregnado daquilo, né? Muito envolvido com aquilo, só pensava na tese. Aquilo começou a me fazer mal, né? Porque tinha um prazo, eu tinha que correr. E aí eu conversando com um amigo meu, eu falei, puxa, eu queria ter um jeito de esquecer um pouco, para conseguir me desligar da tese, sair para caminhar na praia e não ficar pensando na tese. Aí ele que fazia romances, ele de folhetim, de jornaleiro, né? Western, essas coisas que tinha na minha época, né? Você é muito nova, não deve ter pego isso. Aí ele falou, escreva um romance, escreva um western. E me deu a fórmula como é que tinha que ser. E eu falei, pô, mas isso
isso não vai embaralhar tudo? Ele falou, não, ao contrário, você vai conseguir isso que você está querendo. Parar de pensar um pouco na tese, vai ficar pensando no enredo, numa coisa. Aí eu fui e escrevi, né? Foi divertido, foi muito divertido, mas existia uma coisa que eu me senti muito exposto, né? Quando você escreve ficção, eu não sei o que é, você se sente extremamente exposto, né? O Marco Nanini uma vez deu um depoimento falando que ele escreveu uma peça teatral e que ele desistiu no meio do processo porque ele se sentiu exposto, né? E eu quase parei, mas eu precisava daquilo, aquilo era um tratamento que eu estava fazendo para poder terminar minha tese, né? E eu continuei tudo, né? Escrevi o Pequeno Romance, que era um western bem divertido e tudo, né? Ah, com cenas de tiroteio e tudo. Foi muito engraçado, eu adorei fazer isso. Então, mas eu acho que o depoimento é uma coisa muito recorrente na vida da gente. A autobiografia é quase uma necessidade. Quando você pega o seu celular e organiza uma pasta só de fotografias de uma viagem, de uma pessoa, de um grupo de amigos, de uma instituição, você está fazendo um diário, você está escrevendo a sua biografia, né? Não de uma maneira convencional, mas você está fazendo, né? Então, é uma tendência do ser humano, eu acho, de manter-se sempre, igual Teseu com o filho de Ariadne, preso às suas origens, de você racionalizar e ter um pouco a visão do seu passado, da sua trajetória, né? Então, eu acho que a gente não deve se intimidar, deve escrever, né? E eu fiz a introdução de um livro de João Batista Costa, que é um grande pintor do início do século XX, né? Feito por um grande médico chamado Roberto Hugo. É um cardiologista de mão cheia, que tem por aí, desses assim, de referência no Brasil. E aí eu fiz o prefácio do livro dele falando disso. Nós fazemos autobiografias quando organizamos um álbum de biografia nossa, da nossa família, né? Aquele álbum convencional, né? Quando a gente faz um diário de viagem, tudo isso são sempre oportunidades em que você, a partir de uma janela, penetra numa circunstância autobiográfica, né? Eu acho que a gente deve fazer sempre assim, deve escrever, a gente se expõe mesmo, mas a gente não tem que ter medo de se expor. Até porque os benefícios são maiores, né, Marcos? Eu acho, assim. Eu também acho. Marcos, deixa eu te perguntar, essa coisa do livro, né? Onde a gente acha o livro? Quem estiver aqui, ó, Então, procurando. o livro você encontra na Amazon, né? Procura lá Ok. e meu celular está acabando a energia. Então eu tenho que na Amazon e na própria editora, que é o Ateliê de Humanidades Editorial, né? Isso, ó, o Aí você logotipo entra é em esse aqui. contato. Exatamente. Ateliê de Humanidades Editorial. E aí, Editorial. pronto, compra lá direto. Vai ter, a partir de amanhã, na livraria Lumen Cris, que é uma livraria que fica no Mosteiro de São Bento, né? No adro da igreja. Então, você vai lá, aproveita com essa igreja, que é a coisa mais linda do mundo, não é? Os Sou, beneditinos são... sou E suspeitíssima para aí, falar. Aproveita a paisagem, que é linda. você é beneditina também. Então é isso, Marcos. Eu fiquei muito, muito, muito honrada. Ficamos todos muito, muito, muito felizes e muito grata mesmo. Não só pela, não só pela conversa, mas digo e repito, pela sua generosidade de contar uma história e de colocar diversas lições aqui. Então, para quem tem interesse em escrever, para quem tem interesse em crescer, para quem tem interesse em evoluir, para quem tem interesse em ver a vida de uma forma mais rica, tá aqui
a propósito do labirinto, acho que são muitas lições. Eu só li uma vez, tenho que reler, né, para poder ter ali um melhor proveito de tudo que está ali. E sei que vem mais por aí. É, Virá, sim, sem dúvida. olha, as pessoas aqui parabenizando, então agradecendo a todos pela presença. Um grande abraço. Muito obrigado, Thaís. Você é uma linda. Já falei isso. Então, eu encerro do jeito que eu abri, dizendo que você é linda. Agradeça muito a Fernanda também. Ela é um amor de pessoa. Adorei ouvir. Que pena que a gente não conseguiu ouvir no final as ponderações dela. Tá? Então, é isso aí. A minha bateria já está no final. Daqui a pouco eu vou cair. Tá? Beijo grande. Abraço. Tchau. Beijo a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo pelas melhor orientador e amigo do mundo. Oba! Quem é? Azuca! Luca. Me orientou. Está importantíssima essa música. Grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.